pertence ao CCO, e com exceção dos coordenadores dessa sessão, eu peço que todos os participantes desliguem o microfone e fechem a câmera. Apenas os apresentadores dos trabalhos poderão habilitar o microfone e a câmera no momento da apresentação. As perguntas elas devem ser feitas pelo chat. E para informações sobre a publicação dos trabalhos completos, pedimos que acessem o site do CCO para obter detalhes, né, sobre normas e prazos. E a partir do fim da apresentação, essa gravação da sessão ela será disponibilizada no site do CCO, né, após a conclusão do evento. Então, com isso, eu desejo a todos uma ótima sessão de trabalhos, agradeço a presença das professoras e passo a palavra, então, aos coordenadores da sessão, às professoras coordenadoras. Obrigada, bom dia. Bom dia. Era isso, tá bom. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de parabenizar o grupo, né, CCO, o Ivo e a toda a equipe pelo evento, né, muito bom. Ontem eu participei de 2 simpósios, gostei bastante e está tudo muito bem organizado, tá? Então, gostaria que isso ficasse registrado. E se a Júlia quiser falar alguma coisa, não, eu só gostaria de agradecer também e parabenizar todos os organizadores. O evento está muito grande, muito organizado, muito interessante também, simpósios muito coesos, muito interessantes mesmo para troca, né, para as pesquisas. Então, também parabenizar e agradecer por estar aqui participando desse evento que é tão legal. Bem, então vamos, né, partir aí para as apresentações. São 3 apresentações, né, hoje. A primeira se intitula Microconstruções Corretas, Disjuntivas, quer e seja, uma análise pancrônica, da Giovana, né? Giovana Maurício Acosta de Oliveira. Depois vem o trabalho, uma análise discursivo-funcional dos diferentes usos do juntor ou nas orações alternativas do português falado, de Natália Pereira de Souza Martins, Sandra Denise Gasparini Bastos e Beatriz Gouveia Garcia. E, por fim, o trabalho Produtividade da Construção Conectora, exceto X, de Fabiana Félix Duarte Moreira. Então, vocês têm, né, mais ou menos 20 minutos para a apresentação e depois a gente conversa um pouquinho, né, sobre cada trabalho. Bom, pode começar, Giovana. Tá bom. Vou compartilhar aqui. Eu vou controlar seu tempo, tá bom? Ah, tá bom, obrigada. Apareceu aí para vocês? Abriu? Ainda não. Não. Foi? Não. Ainda não. Ai, meu Deus. Quer ajuda? Deixa eu cancelar e colocar novamente, para ver. Tá. Compartilha a tela inteira, Giovana, é melhor. Coloquei. Acho que agora foi, né? Sim. Foi? Sim. Abriu? Bom, então, Abriu. Bom dia a todos. O título do meu trabalho é Microconstruções Correlatas de Disjuntivas, quer e seja, uma análise pancrônica. Esse trabalho, ele é um recorte da minha tese de doutorado defendida esse ano, sobre orientação do professor Ivo da Costa do Rosário. E na minha tese, eu pesquisei todo o quadro, analisei todo o quadro da correlação disjuntiva do século XIII ao século XXI. Nessa minha tese, eu encontrei várias microconstruções, né, estabelecendo a correlação disjuntiva, algumas que têm como base o verbo, outras que têm como base a conjunção, outras que têm como base o nome, mas para esse trabalho eu selecionei apenas essas microconstruções que têm como base o verbo.
tá? Então, o que eu chamo aqui de microconstrução correlata disjuntiva são os conectores responsáveis por estabelecer a disjunção ou alternância entre segmentos oracionais ou não, tá? Então, isso que eu chamo de microconstrução. E para esse trabalho aqui, eu estou analisando, então, as microconstruções encontradas lá, que tem como base o verbo, que são as microconstruções quer e seja. Então, eu trago aqui já dados dessas microconstruções. O primeiro aí, se os príncipes, se os grandes do mundo, em vez de aquelas guardas com que se cercam, se acompanhassem e se cingissem dessa memória da morte, quanto mais segura e bem-aventurada fariam a vida. Esse Sêneca, que provou bem consigo mesmo o que ensinou aos outros, quer no viver, quer no morrer. Esse mesmo nos deixou dito: ser ignorância, temermos aquilo que não podíamos evitar. Então, eu trago aí um dado do século XVII. Então, aí já no século XVII, a correlação disjuntiva sendo estabelecida, né? Então, o que é típico da correlação aí? É essa interdependência entre as cláusulas. Então, a gente vê aí nas duas partes, tanto na prótase quanto na apódose, a microconstrução quer aí estabelecendo a correlação disjuntiva no século XVII. E no segundo dado, Prada tem um quarto só seu, decorado com borboletas na parede, e adora enfeites, sejam as bijuterias da dona, seja sua própria gargantilha de pérolas verdadeiras. Então, a gente vê aí agora a correlação disjuntiva sendo estabelecida com a microconstrução seja, também uma microconstrução de base verbal. Então, são essas construções que eu vou analisar nesse trabalho. Os objetivos são traçar a rota de mudança das microconstruções correlatas disjuntivas do século XIII ao XXI, né? As microconstruções com base verbal, e proporcionar o maior entendimento da origem e do funcionamento das microconstruções correlatas disjuntivas em uso no português do Brasil na atualidade. Os pressupostos teóricos são da linguística funcional centrada no uso, a abordagem é uma abordagem construcional nos modelos de Trollops 3D 2013, Goldberg e Jacquendorf 2004, Baib 2015, dentre outros. A metodologia. A minha análise é uma análise pancrônica. O corpus é o corpus diacrônico do SIMP, o corpus informatizado do português medieval e do Tycho Brahe. E o corpus sincrônico é do acervo digital da revista Veja Online. Foram analisados textos do século XIII ao século XXI, e eu analisei aproximadamente 100 mil palavras por século aí. Agora, então, inicialmente, eu vou apresentar os contextos de quer-quer, tá? A microconstrução quer-quer. Então, a microconstrução quer, ela tem como base o verbo querer. Ela está presente na língua desde o século XIII e foi observado, né, que ela apresenta uma grande produtividade em relação nos séculos mais antigos da língua, nas sincronias mais antigas. E à medida que a gente caminha nos séculos em direção ao século XXI, a produtividade de quer ela vai caindo. E Terezinha Barreto, né, em 1999, ela afirmou que esse comportamento, né, de estabelecer a correlação disjuntiva com quer seria um comportamento usual dos séculos anteriores. Por isso, essa produtividade maior lá no século XIII e no século XIV, né, porque era um comportamento usual daquela época. Então, eu vou ler aqui um dado do século XIII, né, com quer. Se alguns cavalheiros ou outros monteiros levantarem porco ou outro veado, nenhum outro, quer seja monteiro, quer não filhem entre aqueles que o levantarem após ele. Então, é um dado aí do texto, Os Costumes de Santarém, do século XIII.
Então, a gente vê aí, já no século XIII, a correlação sendo estabelecida aí, né, entre duas construções, entre duas partes. E o que a gente observou aí no século XIII, em relação a esses contextos, é que o correlator quer, ele apareceu, na maioria dos casos, vindo acompanhado com o verbo ser, em sua forma subjuntiva, como está aí, ó, quer seja, o seja aí, né? Uma grafia diferente, típica do século XIII. E a gente observou isso na maioria dos dados. E a partir disso, a gente observou também que isso trazia um valor de condicionalidade para essas construções. E Barreto já havia afirmado que o valor condicional seria um valor primitivo desse tipo de construção, entendeu? O valor condicional. E aí nós afirmamos, né, essa constatação da autora, porque em quase todas as construções encontradas no século XIII apresentaram esse valor condicional, né? Então a gente pode perceber aí que ela apresenta, além da semântica condicional, a disjunção, né? Ela vai agrupar esses dois valores semânticos aí, de disjunção e o valor condicional. E no dado do século XIV, aqui que a gente traz aqui, do século XIV, que eu vou ler aqui para vocês agora, ó, salvo se o puderem provar, per homens bons, as feridas ou atenção, quer seja peão, quer cavalheiro, e quero responder. Então, a gente percebe aí que essa tendência da semântica dupla e da condicionalidade e da disjunção, ela permanece no século XIV. Então, no século XIV também, a maioria dos dados apresentou a maioria dos dados da microconstrução com quer aparecia reforçado com esse verbo seja aí, tá? Tanto no século XIII quanto no século XIV. E aí, isso permaneceu até o século XVI, ali na nossa análise de dados. Já no século XVII, a gente observa a microconstrução com quer sendo recrutada, então, num novo contexto de uso, como esse aqui, ó. Esse Sêneca que provou bem consigo mesmo o que ensinou aos outros, quer no viver, quer no morrer. Esse mesmo nos deixou dito, ser ignorância temermos aquilo que não podíamos evitar. Então, a gente vê aí que, diferentemente dos séculos anteriores, a gente vê uma correlação com quer que apresenta apenas o valor de disjunção, né? A condicionalidade não está mais tão presente como nos outros séculos. E é importante a gente mencionar que, embora isso apareça no século XVII, as construções, né, que são típicas do século XIII e XIV, elas permanecem na língua. Então, esses dois tipos de construção, elas convivem na língua até os dias de hoje, até a atualidade. Tá? Ela uma não substitui a outra. Há essa convivência aí na língua. E é importante ressaltar também que, embora desde o século XIII o quer, a microconstrução com quer, já estabeleça a correlação disjuntiva, né? Eu estabeleci também uma consulta nas gramáticas do século XIX e percebi que, nesse período, ele ainda era considerado um verbo conjuntivo. Né? As gramáticas apresentavam aí já a correlação nesse período, mas ele era considerado um verbo conjuntivo e não ainda uma conjunção. Tá? E aí, a partir disso, né, a partir da análise desses contextos de uso aí de quer, a gente consegue, então, traçar a rota construcional de quer. Então, no século XIII e no século XIV, aí, como nós vimos, no momento pré-constitucionalização, eles apresentam aí esse valor condicional, né, a disjunção com valor condicional, tanto no século XIII quanto no século XIV, né? Isso permanece aí mais ou menos até o século XVI. E aí, no século XVII, em que já se estabelece, né, mais fortemente como um correlator disjuntivo, ele se apresenta
como um quer meramente disjuntivo, tá? Já se apresenta em contextos que ele estabelece apenas a disjunção, não agrupa mais as duas funções de disjunção e a função condicional. E aí isso permanece, né, como no século XVII até os dias de hoje. E aí, como apresentado aqui nessa figura, em um momento de pós-constitucionalização, após um estabelecimento aí do quer, né, mais convencionalizado como um correlator disjuntivo, ele vai servir como modelo para a formação de uma nova microconstrução, que é uma microconstrução que a gente chamou na tese de microconstrução não espelhada, né, porque os correlatores são diferentes. E aí ele vai servir como base, a partir de um processo de analogização, para a formação de uma nova microconstrução, que é a microconstrução quer ou, né? Quer Juliana ou Paulo, quer isso ou aquilo. O quer aí, nesse momento, ele vai servir como base e dá origem aí a essa nova microconstrução na língua. E aí, então, vou partir aqui agora para falar um pouco sobre o seja. Então, a microconstrução com seja, diferentemente de quer, ela é uma microconstrução recente na língua. Ela tem como origem aí o verbo ser. O seu surgimento nos nossos dados, ela aparece somente a partir do século XIX nos nossos dados, então ela é bem mais recente que a microconstrução quer. E eu trago um dado, então, aqui do século XIII. Peraí, deixa eu primeiro justificar por que esse dado do século XIII. Então, a partir, né, quando nós percebemos que ela aparecia na língua somente a partir do século XIX, nós nos indagamos como é que teria sido o percurso do seja de verbo, né, como de verbo à conjunção. E aí nós começamos a observar, né, todo esse contexto de seja. E aí nós observamos, a primeira observação nesses contextos foi que a correlação com seja, a microconstrução, ela apresentava um comportamento híbrido, assim como ocorre ainda nos dias de hoje. Em que sentido? Em alguns momentos, ela apresentava comportamento de conjunção e também o comportamento de verbo, né? Apresenta um comportamento de conjunção, porque ela aparece em uma posição fixa inicial, né, que é típico de uma conjunção, mas apresenta ainda um comportamento de verbo, porque ela aparece em muitos casos flexionado, né, como é esse dado aqui do século XVIII, né, aqui, ó, ou seja, povo, ou sejam guapos, tá vendo? Então, ela apresenta aqui uma flexão, que é típica de um verbo. Então, a gente observou, a primeira observação foi esse comportamento híbrido da microconstrução com seja. Em seguida, para a gente observar como é que teria sido esse percurso de verbo à conjunção, a gente chegou à conclusão que a gente teria que olhar, né, o verbo ser em sincronias anteriores. Né? E aí a gente começou, né, uma observação do verbo ser nessas outras sincronias. E aí, como eu já comentei até em relação à microconstrução com quer, a gente observou que no século XIII, o verbo ser aparecia em muitos dados acompanhando a microconstrução quer, né? Que é o que ocorre aqui nesse dado do século XIII. Então, vamos ver aqui. Todo homem que fizer preito entre alguns homens e foi feito diretamente, quer seja escrito, quer não, e pelo que não seja, peia posta, firmemente, seja aguardo e o alcaide façam aguardar. Então, a gente vê aqui, ou seja, no século XIII, acompanhando a microconstrução quer, aí que estabelece lá no século XIII a correlação disjuntiva. E aí a gente viu isso em muitos dados acontecendo. Então, a gente postulou esse aparecimento aí, essa rota
esse primeiro aparecimento dessa rota construcional do seja-seja. A gente vê até aqui o seja em uma grafia diferente. E aí, no século XVII, aqui, a gente já observou que o seja, diferentemente do século XIII, ela estava acompanhando agora uma correlação disjuntiva que tem como base a conjunção. Então, enquanto no século XIII ela acompanha uma microconstrução que tem igual estatuto, né, um estatuto também verbal como o dela, já no século XVII ela vai acompanhar agora uma correlação que tem como base a conjunção. E a gente postulou aí isso como um micropasso dessa mudança de seja rumo à sua função de conector. Né? Se antes ela era recrutada em um contexto que reforçava um verbo, agora ela vem reforçando já uma conjunção. E o que a gente observou também em relação do século XIII ao século XVII, que o verbo seja, ele aparecia somente na primeira parte da construção, né? Na primeira parte que a gente chama de prótase, né? Porque as duas partes da construção, a gente chama aí na correlação de prótase e apódose, né? A primeira parte, prótase, e a segunda, apódose. Então, ela aparecia somente na primeira parte, né? Até o século XVII, tá? Então, a gente vê aí nesse dado do século XVII, ó. Espero, sem dúvida, que a não deixará passar, ou seja, com renúncia ajustada, ou com dias de estatuto. Certo? Então, a gente vê ela aparecendo aí somente na primeira parte, ou seja, ó, acompanhando aí uma microconstrução que tem como base uma conjunção, né? Que vem acompanhando, então, uma conjunção e não mais um verbo. Já no século XVIII, vamos observar aqui esse dado. E assim está quando estão a apresentar os figuras graves. E a gente ri-se que há para ver, ou seja povo, 5 ou minutinhos, sejam tá, guapos. Giovana? Desculpa interromper. Tá bom, estou terminando. Já, diferentemente dos séculos XIII ao século XVII, a gente vê agora um comportamento diferente aí de seja, do verbo ser. Ele agora aparece nas duas partes da correlação. Então, vamos ver aqui o dado. E assim está quando estão a representar as figuras graves. E a gente ri-se que há para ver, ou seja, povo, ou sejam guapos. Então, ela aparece agora na prótase e na apódose. Então, a gente postulou também esse aparecimento aí na prótase e apódose como mais um micropasso rumo à sua função de correlator disjuntivo, né? Em que as microconstruções se apresentam sempre aos pares. Tá? Então, a gente postulou isso como mais um passo rumo à sua função de correlator, aí no século XVIII. E aí, no século XIX, já se comprovou que, seja em Boston, seja em São Paulo, essas construções aceleram a deteriorização do coração das cidades. Já no século XIX, o verbo ser, né, que é chamado até o século XIX, pelas gramáticas desse período, de verbo conjuntivo, ele já sozinho, no século XIX, estabelece aí a correlação disjuntiva entre as cláusulas. E aí, a partir disso, a gente consegue, então, traçar a rota construcional de seja-seja. Então, aí, até o século XIII ao século XVIII, em um momento aí de pré-constitucionalização, o seja, né, no século XIII e no século XVII, ele vai aparecer somente na primeira parte, primeiramente da construção. Depois, no século XVIII, a gente vê o seu aparecimento aí nas duas partes, prótase e apódose, e também essa questão dele acompanhar agora uma conjunção e não mais um verbo. E aí, no século XIX, né, a constitucionalização ocorre, e aí ele vai conseguir sozinho estabelecer a correlação disjuntiva entre as cláusulas. E assim como ocorreu também com quer, né, no momento pós-constitucionalização, a microconstrução seja, ela vai servir como base para a formação de uma nova construção na língua, que é a microconstrução seja Juliana ou Paulo, por exemplo, né?
através também de um processo de analogização, ele vai servir como base, né? E aí vai dar origem a essa nova microconstrução na língua. Tá? E aí é isso. Obrigada. Vou interromper o compartilhamento. Bom, alguém gostaria de fazer algum comentário antes da gente falar? Não sei se a Júlia quer começar. Outras pessoas também podem falar, tá bom? Estou controlando aqui o tempo, depois a Giovana controla dos outros. Tá bom. O pessoal tá tímido. Bom, Giovana, primeiro eu queria te dar parabéns, assim, pela sua tese. É muito importante, né, esses trabalhos diacrônicos, né, pancrônico, porque você chega ao século XXI. Eu falei, vou esperar para, quando eu li o resumo, né, eu falei, vou esperar para ver a apresentação dela, porque eu achei uma trajetória enorme, né, do século XIII ao século XXI. Então, assim, você deu conta disso. É um trabalho que eu sei que é muito, esse trabalho diacrônico, né, de textos históricos, é um trabalho difícil. Então, queria te dar parabéns, até porque não sei como é esse corpus medieval, eu não conheço, mas dificilmente a gente consegue buscar alguma coisa, né? Esse corpus você consegue buscar pela palavra, por exemplo, que aí facilitaria para você, né? Botar um seja. Não, eu não consegui. Eu tive que ler mesmo os textos. Tive que ler. Foi um pouquinho trabalhoso, um pouquinho. Um pouquinho só. Então, eu queria, então, te dar parabéns por isso, que eu sei como é esse trabalho. Obrigada. E gostei também da apresentação desse modelo que você fez, de focar absolutamente na análise dos dados, na trajetória dos dados mesmo, né, dos exemplos, que a gente conseguiu acompanhar exatamente o que você explicou. Então, assim, realmente eu acho que está um trabalho fechado, concluído, né? Gostei daquela rota que você apresentou, né? A única coisa que eu fiquei pensando, assim, em relação a, como você citou bem, só ao final da participação no processo de analogia, né? Analogização, porque não me parece, né, uma coincidência a conjunção quer, né? Foi o primeiro que você apresentou, quer. Ela sempre parece quer seja, e ela é bem antiga, ela é do século XIII. E aí depois, no século XIX, né, século XVII, surge a conjunção seja, né? Então, e o primeiro dado que você, pelo menos o que você apresentou para a gente, é justamente quer seja. Então, eu acho que a analogia, não sei como é que ficou na sua tese, sei que é só uma apresentação, mas se você realmente usou essa habilidade, né, cognitiva para mostrar que não era, que, ao meu ver, não é por acaso, né, que essa conjunção surge, a conjunção seja isso, seja aquilo, surge depois. Sim. Né? Sim, eu mostrei sim na tese. Sim. Eu mostrei lá, né, como eu mostrei aqui, que o seja, ele vem acompanhando essa conjunção, né, desde o século XIII, né, trazendo esse valor condicional, né, para a construção. E aí, esse quer seja, ele permanece, né, até o dia de hoje. Até o dia de hoje ele é muito produtivo, quer seja, a gente usa muito. Mas o quer só disjuntivo, como eu mostrei ele também, ele também permanece na língua. E aí, no processo de analogização, né, traços foram realinhados, tanto da conjunção com quer, quanto da conjunção com ou. Eu não mostrei aqui a microconstrução com ou, que é a construção mais produtiva da correlação disjuntiva. Então, na verdade, a base vem dela, né, que ela é a mais produtiva convencionalizada. Então, traços foram realinhados de quer e ou, e aí deram origem a essa nova microconstrução, que é quer ou, né, que é não tão produtiva, mas que ocorre na língua. E aí eu achei que era importante ser citada. Eu fiquei, só uma curiosidade minha mesmo, se vocês também
aventaram alguma hipótese sobre o fato desse valor condicional ir se apagando e restando apenas o valor disjuntivo. Vocês postularam alguma hipótese sobre isso ou não? Não, porque esse valor não se apagou, entendeu? Mas você não se apagou, mas você diz que depois, mais em sincronias mais à frente, né, sobra um valor mais essencialmente disjuntivo, ou eu me enganei? Sim, não, ele aparece também mais à frente. Mais à frente, ele aparece também em contextos que tem um valor meramente disjuntivo. Entretanto, as construções que agrupavam o valor disjuntivo e condicional, elas não desaparecem. Entendeu? Elas permanecem ainda com grande produtividade. Entendi. Entendeu? As duas permanecem na língua ainda com grande produtividade até os dias de hoje. Entendeu? Embora quer seja muito produtivo, até hoje. Até hoje, é verdade. Bom, eu adorei seu trabalho, parabéns. Obrigada. Giovana, também gostei muito, um trabalho já, né, fechado, mas, né, normalmente as pessoas continuam a pensar, né, sobre os dados, mas assim, é diferente a gente olhar um trabalho que está começando, está no meio, né? Você já tem um pensamento aí bem estruturado, porque percorreu esses séculos todos, né? Como a Júlia falou, é um trabalho difícil, a gente sabe que é fazer um trabalho diacrônico, né? Ainda mais você falou que teve que ler os textos, normalmente a gente, né, dependendo do fenômeno ou do corpus, tem como já tirar, né, todos os dados. Bem, assim, eu anotei aqui umas coisas. Quando você faz aquele percurso, né, da pré-constitucionalização, constitucionalização, pós-constitucionalização, aí você falou que na pós-constitucionalização você tem uma microconstrução, uma nova microconstrução. Com o quer você falou isso. Eu anotei na hora do quer, mas eu acho que o seja deve ser a mesma coisa, né? Quer dizer, uma microconstrução é uma construção, né? Então, pareamento, forma e função. Que função que você atribui assim a essa função, a essa construção mais nova, que é o quer ou, né? A última, naquele percurso. Ela apresenta a mesma função de correlação disjuntiva. Só que eu não consegui aí postular, não sei se é isso em relação a isso que você está falando. Vamos pensar juntas, tá? Não estou criticando o trabalho, não, para ver se... Eu não consegui ainda postular, assim, eu não postulei na tese as diferenças mesmo, de quer, de seja, entendeu? A diferença do falante para a escolha, do quer, do seja, isso eu não postulei na tese, entendeu? Não deu tempo para isso tudo. Mas, assim, o quer ou, ele também aparece na língua estabelecendo uma correlação disjuntiva. Também, assim como quer. Entendeu? Também estabelecendo uma correlação disjuntiva também. Então, se forma uma nova construção, né, a partir de outra. Então, eu acho assim, poderia pensar como pós-constitucionalização, porque toda vez que surge uma nova construção a partir de outra, na verdade, tem um fenômeno, mas é constitucionalização também, porque pós-constitucionalização ela pode ser só uma mudança em uma das faces, né? Pode ser uma mudança só no sentido, pode ser uma mudança só na forma, e aí teve mudança na forma e uma nova construção surge aí, né? E entra no paradigma das construções com esse papel. Então, eu acho que poderia falar, né, que é pós-constitucionalização, mas já há, né, uma nova... Parece que sim, né? Uma nova construção aí que, como você entra falou... na rede dos disjuntivos. Entra na rede dos disjuntivos, né? Então, o falante vai escolher um quer, um quer ou, um seja, né? E outra coisa assim que eu anotei,
quando você fala desse quer seja lá no século XIII, você disse que está reforçando um verbo. Será que está reforçando um verbo? Ou esse quer lá do século XVI, século XIII, já não era uma conjunção também? Eu falei isso, que está reforçando um verbo, porque eu consultei as gramáticas do século XIX. Entendeu? Quando eu fui consultando também as gramáticas, algumas gramáticas antigas. E no século XIX, eles se referiam ao correlator quer como verbo conjuntivo, e não como conjunção ainda. Até o século XIX. Então, por isso que eu falei que ele era verbo aí ainda, entendeu? E não conjunção ainda. Por isso que eu chamei ele assim, como verbo, ainda e não como conjunção. Mas ele já era praticamente uma conjunção, né? Já era, praticamente. E aí, talvez o seja estivesse só reforçando, né? Ou era o verbo que estava aparecendo ali e depois começam a repetir, como poderia aparecer outro verbo depois do quer, né? Quer faça sol, quer faça chuva. Isso. Quer e ele seja reforçava essa condicionalidade ali, esse valor condicional também. Nessa construção. Mas não era mais verbo, porque você teria que encontrar algum caso de flexão, e não teve, né? O não seja tem. Entendi. Seu exemplo é de flexão. Eu poderia falar já de verbo conjuntivo, mas não somente verbo, né? Porque aí fica um pouco confuso. Quando ela falou isso, o que me ocorreu, assim, para tentar atribuir a um verbo, foi se ele não tinha predicação, né? Quer alguma coisa, quer o quê? Que seja, eu pensei nisso. Não, eu falei mesmo por causa da origem dele. Não, então, mas pensando nas gramáticas mesmo, por que elas ainda diriam isso? De repente, viam ainda dessa maneira, ou também pensei no sentido mesmo do verbo querer, né? Esse apontamento para a vontade do sujeito. A pessoa querer que seja alguma coisa. Entendi. Alguma coisa assim, sei lá, para justificar essa afirmação das gramáticas, né? Talvez mais lá atrás, mas pelos exemplos não tem um sujeito desse querer, desse quer. Né? Já é mesmo, não é mais verbo. Nesses dados aí que eu vi. Agora, o seja não, tem um exemplo do seja até flexionado, né? Flexionado, o seja parece flexionado. Agora o quer... Tá bom, mas assim, tem um mundo aí. Tá bom, obrigada. Agradeço as considerações. Parabéns. É sempre bom de pensar melhor sobre esses aspectos. Mesmo que o trabalho esteja encerrado, a gente pensa, né? E para um trabalho futuro, eu agradeço. Obrigada. Giovana está traumatizada com os dados históricos ou não? Um pouquinho. Mas é bom, eu gostei. É muito interessante a pesquisa diacrônica, né? É muito trabalhosa, mas é bem interessante, né? Essa descoberta assim, ao longo dos séculos é bem interessante. Verdade. Mas é trabalhoso, isso não podemos negar, né? Tá bom, Giovana, parabéns. Obrigada. Vamos agora para outro trabalho, né? Já falamos aí o título, vocês podem preparar. Aí, Giovana, agora eu deixo, então, o controle com você, tá bom? Do tempo. Tá bom, Bom dia. A Natália vai fazer a apresentação, tá? Para a gente centrar numa pessoa só. Bom, quero agradecer a oportunidade aos organizadores e também às professoras, né, que estão coordenando a sessão, pela acolhida, pela possibilidade de diálogo, de apresentação do nosso trabalho. Eu sou Sandra, na sequência a Natália e a Beatriz, nós somos da Unesp de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e a gente vai apresentar os resultados de um trabalho desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa em gramática funcional da Unesp de São José do Rio Preto, que tem por título a Coordenação Oracional Alternativa no Português Falado, sob o aparato teórico da gramática discursivo-funcional, que é o grupo, né, que é o modelo teórico que a gente utiliza. Então, a nossa apresentação pretende obedecer ao seguinte roteiro. Pode passar, Natália, por favor. Na introdução, inserção do trabalho, objetivos e corpos da pesquisa, o modelo teórico da gramática discursivo-funcional, a GDF, de maneira bastante sucinta, descrição e análise dos dados, casos
prototípicos e casos não prototípicos, resultados e considerações finais. O trabalho que hoje apresentamos, ele se insere dentro de um projeto mais amplo, tá? Intitulado Construções Coordenadas nas Variedades Portuguesas, uma abordagem discursivo-funcional, que tem por objetivo apresentar uma descrição das construções coordenadas compostas por orações e por sintagmas no português e fornecer subsídios que contribuam para o aperfeiçoamento do aparato teórico da GDF, que é o nosso modelo. Cada subgrupo se dedicou a um recorte sobre coordenação sintagmática e oracional, tomando como ponto de partida as relações de coordenação previstas pela gramática tradicional. O nosso subgrupo, especialmente, se dedicou ao estudo da coordenação oracional alternativa e teve por objetivo mostrar o funcionamento da relação de alternância entre orações, com base no modelo proposto por Rengeveld e Mackenzie, 2008. Então, para esse evento, a gente fez um recorte desse trabalho, né? E nessa apresentação, a gente pretende mostrar como se caracterizam as orações coordenadas alternativas unidas por ou, no português falado, segundo a noção de coordenação do modelo teórico da GDF, com destaque, né, para os usos não prototípicos e não descritos pelas gramáticas, como os casos que o modelo chama de expansão, e alguns casos também que não são disjuntivos, tá? Esses a gente apresenta depois dos casos tradicionais e prototípicos. O corpus, que foi comum, né, a todos os subgrupos, ele consistiu de amostras extraídas do corpus português oral, projeto português falado, variedades geográficas e sociais, e também do banco de dados Iboruna, que é um banco organizado pelo professor Sebastião Carlos Leite Gonçalves, também da Unesp, tá? Nós nos dedicamos à amostra censo. Passemos, então, a uma explicação sucinta do modelo teórico da GDF, que serve como suporte para a nossa apresentação. Então, o modelo teórico é estruturado em camadas com as seguintes características: 4 níveis de análise organizados hierarquicamente, o nível interpessoal, que é o lugar das relações pragmáticas, o representacional, que é o lugar das relações semânticas, o morfossintático e o mais básico, que é o fonológico. O modelo tem uma arquitetura top-down, que implica que decisões tomadas nos níveis superiores determinam e restringem o funcionamento dos níveis inferiores. Assume o ato discursivo como unidade básica de análise, distingue 4 módulos linguísticos independentes que se encontram em constante interação, tendo a pragmática primazia sobre a semântica e semântica sobre a morfossintaxe, e as 3 juntas sobre a fonologia, respeitando assim os princípios funcionalistas de integração entre os módulos, que vai da pragmática até a articulação propriamente. Representa o componente gramatical de um processo mais amplo de interação verbal, do qual também fazem parte um componente chamado de conceitual, um contextual e o componente de saída. Cada um desses níveis é organizado hierarquicamente, é composto por unidades. Então, eu apresento sucintamente as principais unidades dos níveis interpessoal, represental e morfossintático, que são relevantes para a análise aqui proposta, né, uma vez que o nível fonológico não formou parte dos objetivos da nossa pesquisa. Como nós vamos usar estas unidades e nós vamos, na descrição dos dados, comentar sobre elas, eu considero, então, relevante fazer uma breve apresentação sobre cada uma. Então, o movimento, que é uma contribuição autônoma para uma interação em andamento, o ato discursivo, definido por Krum como a menor unidade identificável do comportamento comunicativo, constituído de locução, falante, ouvinte e conteúdo comunicado. A elocução, que pode apresentar em seu núcleo um ato performativo, uma interjeição, uma elocução abstrata, ou seja, um tipo de sentença. O conteúdo comunicado, que é a mensagem transmitida, que pode conter subatos como atribuição e referência. As unidades do nível, os atos discursivos, um outro conceito que a gente vai usar. De acordo com a teoria, eles podem ser equipolentes ou dependentes. Os atos equipolentes apresentam o mesmo estatuto comunicativo, ou seja, nenhum deles tem maior peso comunicativo. Os dependentes apresentam estatutos comunicativos diferentes e a um deles se atribui maior peso comunicativo. Nesse caso, a teoria fala em ato discursivo nuclear e ato discursivo subsidiário. Com relação às unidades do nível representacional, que é o nível semântico, nós temos, então, o conteúdo proposicional, que é a unidade mais alta, um construto mental que não pode ser localizado nem no espaço nem no tempo, mas apenas na mente do falante, que pode ser avaliado quanto a seu estatuto de verdade.
O episódio, que é formado por um conjunto de estado de coisas tematicamente coerentes, o estado de coisas que representa entidades que podem ser localizadas no espaço e no tempo e podem ser avaliadas quanto a seu estatuto de realidade. No nível morfossintático, um nível ainda mais baixo, nós temos a expressão linguística, que consiste em um número de unidades morfossintáticas de camadas mais baixas, orações, sintagmas ou palavras, mas pode conter apenas uma dessas unidades, desde que usada de modo independente. A oração, um grupo de um ou mais sintagmas, caracterizados em maior ou menor extensão por um padrão de ordenação e por expressões morfológicas de conectividade, como concordância e regência. E, por fim, o sintagma, que consiste potencialmente em uma combinação sequenciada de palavras, de outros sintagmas e de oração encaixada, que pode ser distinguido em sintagma verbal, nominal, adjetival, adverbial e adposicional. Os termos, então, estão apresentados, né, de maneira muito corrida, mas que dá para ter uma noção do que a gente vai apresentar. E eu passo, então, para a Natália, para falar sobre a descrição e análise dos dados. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Sim? Nós passamos agora, então, à descrição e análise dos dados identificados em nosso corpus. Vejamos a tabela 1 a seguir, intitulada As Relações Marcadas por ou no português falado. Então, por meio da tabela 1, a gente pode perceber que das 68 ocorrências de ou analisadas, a maioria, 42 ocorrências, corresponde a casos típicos de coordenação, conforme definido pela GDF. No entanto, 26 casos não compreendem ao que a GDF denomina como processo morfossintático de coordenação. Em 20 casos, nós encontramos exemplos de expansão, fenômeno que ocorre no nível representacional, e em 6 casos, o ou marca relações não disjuntivas, podendo atuar como operador responsável por introduzir movimentos em 4 ocorrências, ou marcar a função retórica correção entre atos discursivos, 2 ocorrências. Nos próximos slides, nós vamos ilustrar cada um dos tipos de relações identificadas nos nossos dados. Então, exemplo 1, mas fazem um aborto legal, há também quando uma pessoa fica grávida e há qualquer distúrbio dentro do útero, quer dizer, a criança pode nascer com qualquer anormalidade ou a criança pode prejudicar a mãe durante o parto. Então, para Hengeveld e Mackenzie, a coordenação é compreendida como uma relação morfossintática estabelecida entre 2 ou mais orações independentes, que se unem dentro de uma mesma expressão linguística. Essa relação morfossintática, por sua vez, ela reflete uma relação de equipolência entre atos discursivos no nível interpessoal. Sendo assim, no exemplo 1, ilustramos um caso típico de coordenação, visto que os atos discursivos, a criança pode nascer com qualquer anormalidade e a criança pode prejudicar a mãe durante o parto, são independentes, podendo ocorrer isoladamente para formar um movimento, conforme nós vemos na representação em A. No nível representacional, representado em B, nós temos a combinação de 2 conteúdos proposicionais. E a relação de independência presente no nível interpessoal é refletida no nível morfossintático, pela codificação de cada ato discursivo como uma oração independente, que, caso isolada, formaria por si só uma expressão linguística, como a gente pode ver na representação em C. Passando agora para os exemplos 2 e 3. 2. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas eu digo, eu posso reproduzir aquilo que os mais velhos disseram. E em 3, agora me descreva e diga como que é o local que você mais gosta de ficar ou passear, ou que você frequenta bastante. Em 2 e 3, por sua vez, as orações relacionadas por ou, quando isoladas, não constituem uma unidade comunicativa completa, como a gente viu no exemplo 1. Nesses casos, as orações unidas por ou ocupam a mesma posição dentro do molde de predicação. A este fenômeno nós damos o nome de expansão. Verificamos em nossos dados casos de expansão na posição de argumento, como exemplo 2, e casos de expansão do slot de modificador, como exemplo 3. Eu passo agora a palavra para a Beatriz, que vai dar continuidade na análise dos dados. Nós falaremos agora, então, sobre os casos não disjuntivos marcados por ou. Então, vamos começar falando dos casos em que ou atua como um introdutor de movimento, que é a ocorrência ilustrada em 4.
Aqui o tema, né, o tópico, fala sobre o uso de computador, a inserção do computador no ambiente de trabalho. Então, nós temos... E o que você acha, assim, ouve falar, às vezes, alguma amiga que tem trabalho, não sei, que elas comentam? Ou te parece fácil, difícil? Você acha que a influência que você tem no computador, você deve manjar muito de computador? Você acha que isso vai te ajudar ou não? De repente, arranjar algum serviço? Então, aqui nós vemos que a oração introduzida por ou é uma nova pergunta, né, te parece fácil, difícil, que conduz a uma resposta diferente da pergunta elaborada no movimento anterior. Então, como ela exige uma reação diferente, isso define para a GDF um novo movimento, né? E nesse caso, o juntor ou, ele vai atuar como um push marker para a GDF, ou seja, um marcador, um operador que introduz um novo movimento, abrindo assim para um novo tópico discursivo. E a alternativa aqui, ela é encontrada no plano discursivo, ou seja, é dada ao ouvinte a opção de responder a primeira pergunta, ou de responder a segunda pergunta, ou até mesmo de responder as duas, só que as respostas serão diferentes. Por isso, classificamos como movimentos diferentes. Aqui no próximo exemplo, então, nós temos um caso em 5, de ou marcando a função retórica correção. Então, nós temos uma relação entre atos discursivos, não mais entre movimentos, como no exemplo anterior. São as meninas que tomam conta dessas crianças, dos irmãos mais pequeninos. E mesmo assim, com todas essas tarefas, às vezes os alunos, as alunas ou as raparigas têm muito mais notas ou estudam muito mais. Então, o que nós vemos é que aqui a oração introduzida por ou, ela retifica, ela corrige o ato discursivo anterior. Por isso, essa oração introduzida por ou, ela carrega a função retórica correção, que no morfossintático, então, vai ser assinalada por esse juntor. Nós podemos, inclusive, substituir esse ou, né? O ou poderia vir acompanhado por um ou melhor, quero dizer, né? Podemos substituir aí por outros termos, né? E ao contrário do que nós vimos, que seria um fenômeno de de coordenação propriamente dito, nós não temos aqui, apesar de termos atos discursivos, esses atos eles não têm o mesmo estatuto comunicativo, não temos aqui então atos equipolentes, mas sim atos dependentes, por isso não se enquadra dentro do que a GDF prevê como coordenação, mas sim como uma relação, uma função retórica entre atos discursivos. Certo? E então, sintetizando os nossos resultados, nós temos que as ocorrências analisadas configuram casos de coordenação, são a grande maioria, né, dos nossos dados, e aí nesses casos nós temos equipolência entre atos no interpessoal, relação entre conteúdos proposicionais no representacional e orações combinadas dentro de uma expressão linguística no morfossintático. Lembrando que em todos os níveis nós temos uma relação de independência entre as unidades combinadas. Já nos casos de expansão, nós temos uma multiplicação de slots no nível representacional, seja de argumentos, seja de modificadores. E nos casos não disjuntivos de ou, nós temos então esse ou atuando, marcando uma relação interpessoal entre falante e ouvinte, ou introduzindo novos tópicos. Então, introdução de movimentos e função retórica correção, fenômenos do nível interpessoal. E partimos para as nossas considerações finais, lembrando então que neste recorte nós apresentamos os resultados da análise de dados de coordenação alternativa oracional no português falado, com base no modelo teórico da GDF. Lembrando que aqui nós não trabalhamos com ocorrências de correlação, né, só relação com o ou simples, né. Considerando todo o conjunto de dados analisados, a maior parte das ocorrências oracionais consiste, de fato, em casos de coordenação, tal como concebido na GDF, ou seja, orações independentes e comunicativamente completas que se combinam na camada da expressão linguística no nível morfossintático. Porém, esse fenômeno do nível morfossintático reflete uma união de atos discursivos equipolentes na camada do movimento, do nível interpessoal. E de dois conteúdos proposicionais no representacional. Essa relação alternativa marcada por ou vai indicar
que 2 ou mais opções são oferecidas a uma mesma situação. Já nos casos de expansão, né, que correspondem a 1/3 dos dados analisados, nós não encontramos uma coordenação alternativa nos moldes da GDF, pois ainda que morfossintaticamente tenhamos orações unidas por ou, não ocorre a união de 2 atos discursivos no nível interpessoal, elas não são comunicativamente completas, né? O que se verifica é apenas a expansão de uma posição em determinada camada no nível representacional. Nesse processo de multiplicação, a relação de alternância é vista na união de 2 argumentos, dados como opção ao mesmo predicado, ou na união de 2 ou mais modificadores possíveis de modificar o mesmo núcleo. E nos usos não disjuntivos, o juntor ou marca estratégias interpessoais voltadas para a organização discursiva ou para a relação falante-ouvinte. Então, nós temos o ou como um introdutor de movimento, e aí ele pode introduzir uma exemplificação, uma digressão momentânea, e também pode marcar a função retórica correção na combinação de atos discursivos dependentes. Essas são as nossas referências, e nós agradecemos a atenção de todos. Bem, gostei muito do trabalho, não é a minha área, tá bom, queridas? Então, assim, eu vou fazer perguntas, não tenho sugestão para dar, porque realmente não é assim, eu trabalho com um outro funcionalismo, né? Estamos trabalhando com eu e a Júlia, né? Funcionalismo centrado no uso, né? Como se fala, linguística funcional centrada no uso, uma abordagem construcional, mas assim, eu fiquei curiosa sobre algumas coisas aí. Então, o que eu vou perguntar é mesmo para aprender, tá bom? Não é assim, não teria sugestões. Eu não consegui entender muito bem a expansão. Aí, se vocês puderem voltar ao exemplo, os outros eu percebi bem. Agora, a expansão, claro que uma apresentação, né, rápida, a gente tem que ficar atenta a termos que a gente não usa, né, normalmente. Aí, se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre a expansão. E um outro ponto assim, que eu pensei, como é que a parte da metodologia, quer dizer, como é que foi a coleta de dados, né, a análise, quer dizer, além dessa, vocês fazem uma classificação, né, com base em Halliday, tem subdivisões, mas assim, se vocês viram também tempo verbal, alguma coisa a mais para ver a diferença entre esses tipos. Como é que foi mesmo a análise, né? A parte metodológica, se puderem aproveitar aí o tempinho, a gente aprende um pouco também. Aí pode escolher, pode ser a Sandra, a Natália, a Beatriz, quem quiser falar um pouco. Acho que a Beatriz pode falar já sobre o exemplo de expansão. Posso falar. O que acontece é que no caso de expansão, na verdade esse termo expansão foi um termo que o grupo de pesquisa entrou em acordo, né, para poder utilizar. Na verdade, a gente se baseou em Kaiser, que fala de empilhamento, que seria multiplicação de camadas, né? Então, assim, dentro de uma mesma camada, uma posição que vai sendo expandida, vai sendo empilhada, combinando unidades, né? Então, nós não temos camadas diferentes, mas um slot, né, uma posição que vai sendo aí adicionada. E o termo que ela utiliza, a tradução seria empilhamento, mas o grupo achou que, por questões mesmo de tradução, para mostrar não seria bem assim, não é uma torre, né, não é hierárquico nesse caso. Então, seria melhor utilizar expansão. Então, se a gente olhar, vou tentar aqui mostrar, eu sei que a representação acaba assustando um pouquinho, mas vou tentar mostrar aqui, né? Nós temos o núcleo, né, que seria o verbo sei, né? E esse sei, ele exige, então, um argumento, né? Eu sei o quê, né? Então, aqui viria 2 posições de argumento, se é verdade, se é mentira. Então, nós temos que para o verbo sei,
eu não precisaria ter 2 argumentos, um argumento só já daria conta, né? Sei algo. Né? Então, para o esquema da GDF, o que acontece nesse caso é que essa posição de argumento, ela é expandida, né? Então, nós temos o argumento P1 PI, perdão, e o argumento PJ, né? Teriam dois argumentos ocupando a posição de um só, né? Seria só um necessário para completar o sentido aqui do verbo saber, né? Então é isso que a gente está chamando de expansão, é esse slot da predicação que é expandido, né? E aí nesse caso nós temos combinações que são marcadas pela alternância, se é verdade ou se é mentira, né? E aí no caso dos modificadores também acontece a mesma coisa. Então tem um local. Então, que local é esse, né? O local que o senhor mais gosta de ficar ou passear, ou o local que o senhor frequenta bastante. Então, é essa posição do modificador que foi expandida, e aí temos a combinação, né? Que para explicar dentro da GDF foi essa maneira, foi esse fenômeno que nós encontramos, para explicar essa combinação. Porque eles não seriam, nesse caso, atos, porque eles não têm não servem como unidade comunicativa completa, né? O se é verdade nesse contexto, né? Nessa situação, não traria a mensagem toda, né? Então, ele não seria considerado aqui como um ato, se é verdade. Ele está ligado, ele está relacionado com o verbo, né? Então, por isso aqui, nós vemos que seria um fenômeno do representacional, né? Porque nós temos essa combinação, essa alternância se dá no esquema de predicação. Tá ótimo, Beatriz. Bem explicado, uma aula, tá bom. Só comentando um pouquinho sobre o trabalho do grupo, do subgrupo, né? Na verdade, esses dados todos, nós formamos subgrupos, o trabalho todo foi coordenado, organizado pela professora Erotilde Pesati, que é a coordenadora do grupo, e se transformou num livro sobre coordenação, né? Que saiu publicado agora recentemente. E a gente até deveria ter colocado a referência, eu acabei me esquecendo. E a ideia era, num primeiro momento, a gente foi para os dados do português oral, né, os dados que incluem português de Portugal e do Brasil. Aquele corpus tinha uma certa, digamos, limitação, e aí a gente ampliou o corpus colocando o Iboruna, que tinha dados de outro, e nós fomos lendo os inquéritos, as entrevistas, e selecionando todas aquelas, no nosso caso, aquelas que marcavam alternância por ou. E a classificação dos dados levou em conta, então, o modelo, né, e as unidades que integram o modelo. Então, aquilo que se configurava como um movimento, como um ato discursivo. A ideia, a gente não esperava encontrar movimentos, né, porque são unidades mais altas, mas aí esses casos eram justamente os mais interessantes, porque eles saem da prototipicidade da coordenação, que era mais ou menos prevista, e mostra que o juntor ou, nesse caso, está indo, né, num uso além, num uso mais discursivo, interpessoal, mostrando aí relações de caráter pragmático e não mais de caráter sintático, semântico, morfossintático e semântico. Então, todos os subgrupos, na verdade, encontraram usos dessa natureza, né? O subgrupo que estudou as orações adversativas, o que estudou as orações aditivas, eles encontraram ocorrências que saíram fora, né, do que estava previsto, e daí veio a necessidade da gente fazer um trabalho, né, abrangente, assim, cada um olhando para um ponto, mas no todo eles mostraram o perfil da coordenação no português falado a partir desses dados e considerando o modelo usado. Natália, se quiser complementar alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem uma pergunta no chat da Giovana, né? Gostaria de saber se vocês se pautaram em algum autor para a afirmação dos casos de ou como não disjuntivo. Achei interessante e gostaria de ler mais sobre o assunto. Sobre os casos não disjuntivos, nós nos pautamos nos próprios autores da teoria, Hengeved e Mackenzie, que, no caso aqui da função retórica correção, é prevista essa função retórica dentro do próprio modelo, certo? Então, nós identificamos, e também tem as autoras Pesati e Longin, que já previam o uso de retificação com ou,
né, que pode vir acompanhado do melhor ou melhor, né? Eu acho que está nas referências, talvez. Não, na referência está só Hengveld e Mackenzie, mas é Pesat e Longin, depois a gente pode pôr no chat para você, tá? Pesat e Longin falam desse uso de retificação, e sobre o caso de abertura de movimento e introdução de novos tópicos discursivos, novamente é algo previsto pelo próprio modelo também. Nós identificamos que era essa a função que o OU estava exercendo lá no nível interpessoal. Então, eu acredito que foi isso, né, meninas, se eu não estou enganada. O OU retificando já tinha, acho que inclusive a Neves 2000, se eu não me engano. Eu busquei aqui a referência, Nath, o Pesat Longin está na gramática do português culto falado no Brasil. Então, Acabei de um colocar capítulo... no chat. Ah, tá. Lá presente. Isso. Mas a Neves não é a Neves 2000, não. Sim, É que está no livro da Neves, né? Neves gramática e de uso do Mário. português 2000. Isso. Não, mas também tem gramática de uso do português da Neves 2000, que também tem umas referências também. Então é isso, espero ter respondido a pergunta da Giovana. Tá ótimo. E só para falar também, a professora Maria Maura perguntou sobre a metodologia, nos casos de correção, a posição é muito relevante, né? Porque esses casos sempre acontecem postos, né? Então, a posição esse ou que vem, esse termo que vem corrigir o ato anterior, né? Aqui para a gente é muito relevante assinalar essa questão de comentário posterior, né? Então, também o estatuto comunicativo aqui é importante para a gente ver qual é o ato que é mais saliente, né? Aquele que vem corrigir, né? O ato que foi dito anteriormente, né? Então, nesses casos, nós temos sempre que a função retórica ela acontece no ato posterior, né, de correção, porque tem esse estatuto de retificar, de corrigir mesmo. Tá bom, queridos. Temos um probleminha com o tempo, né? Júlia, se pudermos passar, ou você quer... Não, podemos. Eu só quero parabenizar, assim, pela apresentação organizada, apesar de três participantes, né, apresentando, e foi muito bem dividido e organizado. E eu aprendi bastante. Gostei bastante dessas classificações. Eu ia fazer uma pergunta parecida com a que a Giovana fez, mas então tá tudo certo. Tá ótimo. Podemos passar para a última apresentação. E aí, vejam aí, as autoras já colocaram, né, as referências. Se alguém quiser mais alguma coisa, fala no chat. Porque, infelizmente, né, a gente tem esse horário apertado. Ainda às 2h tem uma palestra, né, da professora Trogut, então tem que ficar atenta aí para dar tempo do pessoal almoçar. Olá, bom dia a todos. Boa tarde agora, né? Eu sou Fabiana Moreira, né? E eu estudo a produtividade da construção conectora E7X. Eu sou orientanda do professor Ivo do Rosário, aqui na UF, né? Sou doutoranda, né? Então, na dissertação já estava trabalhando com E7X. Então, aqui na apresentação, vou apresentar aqui um roteiro da apresentação, que eu vou falar um pouco da hipótese da pesquisa, uma breve revisão da literatura do conector E7, pressupostos teóricos metodológicos, a análise de alguns dados e os resultados parciais. Bom, a hipótese inicial para o doutorado é justamente que o E7X é uma construção conectora produtiva no português brasileiro. Por que isso? Né? Na dissertação de mestrado, eu cheguei a tratar de exceto que, exceto se, exceto quando. E percebemos que existiam outros tipos de preenchimento do X, né? Do slot. E então, justamente, queríamos iniciar o doutorado pesquisando essa produtividade do exceto X.
o conector exceto, na tradição gramatical, ele é muito pouco explorado, né? A NGB, ela não contempla as orações adverbiais de exceção, né? O Rocha Lima, ele considera apenas a oração de exceção acompanhada de infinitivo, e o Bechara, ele já admite o exceto que como transpositor complexo de oração adverbial. Então, isso foi, na verdade, uma motivação inicial para o início dos meus estudos, né, com essa construção. Os pressupostos teórico-metodológicos que utilizamos é da linguística funcional centrada no uso, né? A LFCU, que agrega o modelo da gramática de construções à teoria funcionalista. Né? Nessa teoria, né, nesse modelo, o foco são os padrões linguísticos em seus contextos de uso. Para esta análise, eu fiz uma pesquisa piloto, porque justamente eu estou na fase ainda de passar pela qualificação, ainda vou passar pela qualificação. Então, realmente, a gente está tateando e pensando em como que foco daremos ao nosso trabalho aqui na nossa tese. Então, a gente fez essa pesquisa piloto, com uma análise quantitativa de 100 dados, aleatórios, sincrônicos. Então, os 100 primeiros dados que aparecem no corpus do português, na interface WebDialects. Né? São 100 dados oracionais. Tá? A gente colocou a busca eletrônica, né, pelo exceto e pegamos apenas os dados oracionais. Bom, aqui, no início, a gente queria falar um pouco da produtividade, e em Troglodyte Trousdale, ela fala que, eles falam que o grau, a produtividade é o grau em que os esquemas sancionam outras construções menos esquemáticas, né? E também o grau em que os esquemas são restringidos, né? A minha hipótese era que exceto X fosse um conector, né? Um esquema de conector bastante produtivo, assim, com uma frequência alta uma frequência tipo, né? Bastante alta. Eu encontrei nessa pesquisa 10 padrões morfossintáticos. O exceto C foi o mais encontrado, com 31 ocorrências, o exceto Q com 27, o exceto quando 25, o exceto infinitivo 10. E aí eu tenho algumas poucas ocorrências dos outros padrões, que é exceto onde, exceto com verbo no gerúndio, que se mostrou até uma surpresa para mim, exceto para que, exceto para quando, exceto na medida em que, né, um exceto causal aqui e um exceto enquanto também. Vou aqui agora para a análise dos dados. Então, um exceto C. E não vamos aqui analisar o direito propriamente dito do caso, uma vez que, sem acesso ao processo ou a dados mais precisos, correríamos o grande risco de ser levianos ao tratar o assunto com profundidade. Primeiro, porque devemos levar em conta que, ainda que alegando ter sido forçado, o jogador assinou um contrato, e no mundo jurídico, o contrato assinado deve ser cumprido, exceto se existirem nele falhas estruturais que o anulem. Depois, porque a decisão ainda pode ser mudada, já que não transitou julgado, o que significa que pode haver mudança do entendimento do tribunal. Para terminar dizendo que o feito conseguido pelo jurídico deles não é superior em nada aos feitos acima citados de êxito do nosso departamento jurídico. Bom, aqui nós temos um exemplo em que é colocado a informação aqui que é uma verdade absoluta, né? Isso é muito comum nos dados de exceto, que o contrato assinado deve ser cumprido. E depois se faz uma ressalva, né? Com o exceto C, exceto se existirem neles falhas estruturais. O exceto, ele vai muitas vezes relativizar o que foi dito anteriormente. E aqui nós temos o exceto C, que é condicional, né? Ele é um condicional negativo, tem na literatura o exceto C também, né? Temos Mouranev que já fala sobre ele, a Irata do Vale já fala, também trabalha com exceto C. Então, o exceto C, ele se torna condicional, muito influenciado também com a semântica de condicionalidade pelo C e pelo próprio verbo no subjuntivo, que nós temos depois, né, em seguida.
Então, é a mesma coisa que eu disser que o contrato assinado deve ser cumprido, a não ser que existam nele falhas estruturais, né? Aqui nós temos o exceto que, né? É um dado de um site sobre lendas urbanas, né? Vou ler o trecho para vocês. O telefone ficou em silêncio por um momento, e o pai, que estava no telefone com a babá, falou desesperado: leve as crianças para fora de casa agora. Nós estamos chamando a polícia. Não temos nenhuma estátua de anjo. A polícia achou os 3 corpos dos ocupantes da casa mortos, depois de 5 minutos da chamada. Nenhuma estátua foi encontrada, nenhum vestígio de invasão, nenhuma evidência, exceto que as vítimas morreram por causa de golpes com um objeto perfurante. O caso não foi solucionado e acabou virando uma lenda urbana. Aqui nós temos, anteriormente ao exceto que, né, um trecho, na verdade, né, nenhuma estátua foi encontrada, nenhum vestígio de invasão, nenhuma evidência, todos eles ressaltando, né, o fato de nada ter sido encontrado, inclusive com uma repetição do quantificador universal nenhuma, né, que é também muito comum nos exemplos de exceto, esse quantificador universal anterior, né, no contexto, né, junto ao exceto, porque depois ele vai ser relativizado. Porque, na verdade, algo foi encontrado, sim, né? Foi encontrado a evidência da causa-morte, né? Das pessoas, das vítimas, que foi com objeto perfurante. Então, o exceto que faz essa ressalva, né, em relação ao que foi dito anteriormente. Ele relativiza o que foi dito anteriormente, essa verdade absoluta. E aqui, no caso, é uma exceção àquela regra anterior. O exceto quando. Esse caso aqui já é de um exemplo dos Alcoólicos Anônimos, né? De um trecho do blog dos Alcoólicos Anônimos. Sem ser inteirado disso na época, tinha transferido seu ponto de vista totalmente egocêntrico e subjetivo a uma compreensão objetiva e madura de si mesmo e de sua relação com a vida. Revendo o passado, claro que o paciente ficou a par de seu egocentrismo. Pela primeira vez, foi capaz de penetrar em suas racionalizações e reações de defesa e ver que ele sempre havia se colocado em primeiro lugar. Para falar a verdade, ele não se dava conta que existiam outras almas, exceto quando o afetavam de alguma forma. Também não tinha consciência de que essas almas tinham existências separadas, parecidas, ainda que diferentes da sua, e isso nunca tinha se apresentado como um aspecto de realidade. Agora ele já não se sentiu ser onipotente que chegava ao mundo somente em relação a si mesmo. Em vez disso, ele pôde ver-se em relação ao mundo e pôde compreender que era somente uma pequena fração de um universo povoado por muitos outros indivíduos. Então, tudo mudou, né? Ele tinha um comportamento, né? Ele não se dava conta de que existiam outras almas, mas só apenas quando essas pessoas o afetavam, né? Só nessa relação, só nesses momentos em que podemos perceber que ele percebeu que existiam outras pessoas. Tá? Então, o exceto aqui, acompanhado do quando temporal, né? E formando assim uma oração de exceção em relação àquele momento, né? O exceto com verbo no infinitivo, que fala aqui de direitos humanos, esse trecho, para a Anistia Internacional, nova lei russa, que efetivamente bane o ativismo público de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, intersexuais, LGBTI, não fez nada, exceto criar um clima de intolerância e promover a violência de grupos de vigilantes. A Anistia Internacional defende que a assistência humanitária para os países vizinhos à Síria seja significativamente reforçada e que estes países mantenham suas fronteiras completamente abertas a outras pessoas que fogem do conflito. Novamente, aqui nós temos uma relação tipicamente de exceção, né, com uma verdade absoluta dita anteriormente, inclusive reforçada pelo efetivamente, pelo advérbio, né, dá aquela ideia mesmo de realmente, efetivamente, totalidade, e também com o nada, quantificador universal, né, não fez nada.
mas fez alguma coisa, né? Então, é uma retificação o que foi dito anteriormente. Ele criou um clima de intolerância, não fez nada que deveria ter sido feito, né? Então, assim, o exceto também traz uma relação muito, muito grande. Os trechos são todos com muita intersubjetividade, né? Traz muito, mostra muito, revela muito o que o falante ele pretende dizer, às vezes não dizendo, né? Geralmente não dizendo de forma efetiva, mas deixando subentendido isso. Exceto onde, né? Então, aqui é um trecho de um blog sobre biologia, sobre farmácia e tal. No final da longa prófase da divisão meiótica, o envelope nuclear se rompe, sinalizando o início da prometáfase. Aí vou mais à frente, então. Muitos nomes difíceis. Na anáfase, os dois homólogos replicados separam-se e são afastados para polos opostos, quando a célula se divide. Cada célula filha herda 2 cópias do homólogo materno ou do paterno de cada par. Estas 2 cópias são idênticas, exceto onde tem ocorrido recombinação genética. Ambas as cópias de DNA de cada cromossomo foram originadas de somente um dos 2 cromossomos homólogos na célula original, e estas 2 cópias são herdadas como cromátides irmãs, intimamente associadas. Então, esse exceto onde também ele está fazendo uma referência, né? Todo o trecho ele fala muito do contexto de lugar, né? Então, ele na verdade, ele vai retomar na anáfase, nesse processo. Ele vai retomar justamente o local, né, o processo onde ocorreu essa recombinação genética, onde possa ter ocorrido, né, essa recombinação genética. E o exceto gerúndio, aqui... Sabe? 5 minutos, tá? Tá, então vou acelerar. Não há maneira de compreender completamente que o problema da mente-corpo está deformado e mal colocado, se é que realmente o está, exceto trabalhando em prol de uma concepção melhor de mente e corpo, na qual o problema não se levante. Bom, aqui o exceto trabalhando, que me surpreendeu, porque eu não esperava ver outra coisa além do infinitivo, né, se fosse um verbo em forma nominal. Então, assim, apenas um dado, mas que me trouxe uma grande surpresa. E o exceto aqui, trabalhando com o gerúndio com aquela ideia muito de modo e de tempo também, né, associado. E ainda com aquela... Foi direto. Ainda com aquela ideia da verdade universal, da verdade absoluta, né, e depois sendo relativizada. E o exceto para quê? Que também no mundo universal espiritual, o propósito do Senhor reina, que venha a ser que nada, seja o que for, nem a mais mínima coisa surgirá, exceto para que o bem possa vir disso. Então, é o exceto, novamente, relativizando, mas associado a uma ideia de finalidade. A grande questão do meu trabalho até o momento, que é se a TIS é uma construção conectora produtiva, essa é uma grande questão. Eu, junto com o Ivo, temos pensado bastante sobre isso, ainda temos bastante dúvidas, mas até o momento, o que nós fizemos? Fui até Cortman 97, peguei os critérios, né, de que Cortman utiliza para subordinadoras adverbiais. E aí ele fala que expressões complexas têm que ter, no mínimo, uma dessas condições para se qualificarem como subordinadores adverbiais, e são condições relacionadas ao que nós vemos na LFCU como composicionalidade. Então, elas devem apresentar um mínimo de fusão, devem ter perdido pelo menos algumas propriedades da expressão original e devem ter pelo menos uma leitura adverbial que não é totalmente reconstituível, está errado aqui, reconstituível do significado de suas partes. Com isso, nos meus dados que eu tenho, eu verifiquei que o exceto X, ele está muito mais como um focalizador, né? Então, aqui não tem uma construção conectora. Né? Então, quando eu tenho exceto quando, exceto onde, exceto verbo gerúndio, exceto para quê, exceto para quando, exceto na medida em que, e exceto enquanto, eu tenho o exceto focalizando uma oração temporal, uma oração causal, uma oração de finalidade, ou de modo, ou de lugar. O que realmente eu tenho, né, como o exceto X conector, né, são essas microconstruções aqui. O exceto X, conector de exceção, né, que é o exceto que,
e o exceto verbo no infinitivo, e o exceto X, que é um conector de condição, que é o exceto C. Né? Então, isso tudo fez com que a gente repensasse e modificasse o nosso trabalho. Nesse momento é o ponto que estamos, né, na nossa pesquisa. Aqui são as referências bibliográficas. Obrigada, gente. Bom, Fabiana, obrigada pela sua apresentação, pela sua participação aqui, toda a contribuição, né, dessa temática. E assim, quando você começou a falar da sua do seu tema, né, apresentar o seu objeto de estudo, me ocorreu que, mais uma vez, como é importante os estudos linguísticos, né, em relação ao ensino também de língua. Como é que se distancia, né? Como as gramáticas tradicionais ensinam, por exemplo, subordinação, né? Até a semântica das adverbiais e o que realmente a língua nos mostra. Então, isso eu achei também muito interessante, que eu sou professora também de ensino, do ensino básico. Então, queria agradecer também por essa contribuição que a sua pesquisa traz também ao ensino, né? Eu acho que caberia também na sua tese, né, colocar ao final, né, quando a gente coloca um pouco sobre as contribuições daquela pesquisa, essa contribuição que ela traz também. E eu quero te dizer que você, ao final, no penúltimo slide, se eu te mostrasse a minha anotação aqui que eu fiz lendo o seu resumo, eu desenhei esse esquema focalizador. Eu falei, vou esperar a apresentação dela, porque é uma construção focalizadora, né? Inclusive, na sessão que eu estava ontem, do simpósio, que estava o professor Roberto Freitas, o Diogo Pinheiro, a Maura também estava lá, falamos muito sobre isso, eles falaram, os trabalhos, né? Falamos muito sobre isso, de esquemas como só se não sei o quê, apenas quando não sei o que lá, logo hoje que isso aqui aconteceu, era até um trabalho falando sobre o logo, né? E o seu trabalho imediatamente me levou para esse lugar de focalização. E aquele exemplo 2 que você traz, né? Que ele vai deixando assim, ó, nada, nenhum, nada, nenhum, exceto aí vem a grande novidade, né? Então, eu acho que, não sei se você está analisando, né, o fator, porque você não falou em momento nenhum na sua análise ali dos dados sobre a questão do foco, informação, status informacional, né, na sua apresentação. Então, eu achei que você não fosse falar sobre isso. Então, não sei se você analisa o status informacional, né, a questão do foco. Eu acho também que você, em algum momento, falou sobre a pressuposição que existe nas suas construções. O Ivo sabe muito sobre isso, né? Na tese dele, ele faz essa relação com as correlatas, né, entre as informações que, agora eu não vou me lembrar, mas é alguma relação assim de status informacional também, que as correlatas estabelecem, né? Então, você está em excelentes mãos para te encaminhar nessa questão da análise do status informacional. Eu acho que essa construção ela pode ser produtiva pragmaticamente, né? No caminho da pragmática, da função, né? Porque você está, em termos de esquema, de tipos, né? De subtipos, você identificou aí bastante tipos, né? De repente, até se der tempo, ampliar um pouco o seu quantitativo de dados, porque esses casos que você achou só um exemplo, me parecem muito, muito produtivos, assim, me parecem produtivos em termos de token, né? De ocorrência. Me parecem, assim, super comuns. Não achei nem um pouco estranho. Então, eu acho que talvez, se der tempo para você ampliar um pouco mais, ou então ir em busca desses casos que você achou poucas ocorrências. Então, assim, em termos de frequência type, e token, né, é uma construção produtiva, com certeza. Mas, assim, eu acho que, como é uma tese, né, qual é o ponto da tese? Eu acho que esse seria a questão do esquema de focalização, que essa construção de ressalva, né, estabelece um link, né, com a construção de focalização. Eu acho que esse é o ponto da sua tese, sinceramente. Então, acho que você deveria seguir mais nesse caminho, né? Fazer uma análise mais minuciosa
do status informacional, análise da informação velha, nova pressuposta, e etc. Então, só te parabenizar, te desejar boa sorte na sua trajetória, né? Espero que a gente se encontre em outros momentos da vida acadêmica. Obrigada, Júlia. Não, realmente a gente está trabalhando já com o status informacional, né? Já andei até escrevendo um pouco sobre o status informacional de exceto que, né? Por exemplo. Mas realmente a gente ainda está vendo qual vai ser o nosso foco no trabalho, né? A gente ainda não definiu exatamente. E isso sempre foi uma grande questão. A Maria Maura sabe, né? Da questão da vinculação, se é chunk, se não é chunk, foi desde da dissertação, é uma grande questão. A gente vai avaliar da melhor forma, então, possível. Obrigada pelas contribuições. Eu apresentei, tem umas 2 semanas, num seminário de ensino de línguas. E aí, justamente falando da contribuição para o ensino de língua mesmo, né? De língua portuguesa na educação básica. Eu concordo com você, que isso realmente interessante mostrar elementos conectores não prototípicos, né? Que eles existem na língua. Eu acho que é bem não sei se não prototípicos, né? Simplesmente não existe a classificação. Não tradicionais, né? Não na gramática tradicional, né? Eu não acho que seja não prototípico, eu acho super prototípico. É verdade, que é o XQ, né? XQ, exceto que eu acho bem. Na hora que você falou, eu falei, realmente, né? A gramática não aborda. Assim como também não aborda as adverbiais modais, entre outros valores, né? Enfim. Tá mutada, Maura. Fiquei feliz, né, de ver que você continuou, né, o trabalho, está no doutorado, estive na sua banca, né, de mestrado, acho que você já tinha crescido muito durante o mestrado, eu fui acompanhando, né, a sua trajetória acadêmica, e agora, né, você tem questões que aprofundar mais, e eu acho que você vai fazer, assim, uma tese muito boa, porque você já está há bastante tempo pensando sobre o fenômeno, né? E agora, vendo esses links todos, acho que essa contribuição que a Júlia deu, né? Para pensar no ensino, você disse que já está fazendo, quem sabe, né? Não fique só no final da tese, que muitas das vezes, né, o aluno põe no final, olha, isso poderia dar uma contribuição, mas poderia ser além, poderia ter até um capítulo, proposta mesmo. Uma proposta de aplicação ao ensino. De aplicação, né? O trabalho do Denis Castanheira, trabalho de doutorado, ele fez uma proposta com exercícios para ensino do papel de rótulos, né, em textos. Então, é da nossa linha também, é uma possibilidade, né? Quer dizer, fazer um trabalho na análise construcional, né? Mas também como o Ivo trabalha com a parte de educação, né? E vocês já estão pensando, e agora a Júlia falou, eu falei, nossa, é possível sim. E outra coisa, que eu só para terminar, né? Está em cima do nosso horário, pensar também nas restrições. Você está vendo tudo que pode aparecer no slot, né? Do X, desse exceto X. Mas o que não pode aparecer? Que tipo de oração adverbial não poderia aparecer aí, né? Se a gente pensar que nesse papel de focalizador, você falou, olha, pode focalizar local, pode focalizar algum circunstanciador, não sei, né? Pode ser tudo. Tem várias coisas nesse X, né? O que não poderia aparecer? Começar a olhar também, né? As restrições. Só isso, está de parabéns, todos os trabalhos, né? Muito bons. Então, parabéns para todos. Uma sessão muito agradável mesmo. Aprendemos bastante. Muito agradável estar com vocês, estar com a Júlia, né, que é do meu grupo de pesquisa, foi minha aluna, hoje doutora, e
primeira vez, assim, numa sessão, né? Numa mesa, né, Júlia? Verdade, Laura, verdade. Muito bom, tá bom? Então, gente, tudo de bom, muita saúde aí para vocês. E quem puder assistir a Trogot às 14 horas, né? Vamos lá. Tá bom, Gente, né? eu posso pedir só... Gente, mas Giovana, eu vou pede. pedir só. Isso, que a gente gostaria de fazer uma foto para o registro ali do CCO. Bom. Né, que eles pediram. Aí a Fabiana vai fazer aí. Quem Pedir puder para os abrir outros aqui. participantes abrirem a câmera, quem apresentou o trabalho. Obrigada. Foi? Não foi, calma aí. Foi? É porque a minha tecla está com defeito, eu não consigo fazer. Foi sim, foi sim. Foi? Foi. Ah, tá ótimo. Então, obrigada, Fabiana. Obrigada, professores, pela presença. Obrigada. Obrigada. Ai, a todos. gente, na hora saiu alguém. Na hora saiu alguém e ficou uma coisa aparecendo na cara da Natália. Deixa eu Vamos tirar outra. Rapidinho, né? Caramba, tá aparecendo uma coisa toda hora na cara da Natália. Natália, deixa eu tentar de novo aqui. Eu não sou muito boa. Mas, ô, Giovana, para de se mexer. Porque eu estou tentando tirar com o celular, já que a minha tecla não funciona. Agora foi. Agora foi. Foi? Então tá ótimo, obrigada. Tchau. Boa tarde a todos. Tchau. Olha a gravação, tem que Tudo de interromper a bom. gravação. Interromper a gravação. É isso, obrigada. A gravação vai com foto e tudo, hein? É verdade. Verdade. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Ai, Giovana. Tem que encerrar. Encerra a gravação, Giovana. Tô tentando.